E vai ter aquele lactente ou criança maior, e agora a gente não está falando só de bronquiolite, que vez ou outra vai precisar ficar em posição prona. A posição prona, que é o decúbito ventral, na verdade a gente sempre fez. O que mudou foi que de 2020 para cá a gente tentou sistematizar. Então, criar uma situação de indicação mais precisa, de monitorização e de execução desse processo de manter a criança numa posição prona. Então, a indicação ela é muito variável, né? Na literatura, a principal indicação de manter o paciente na posição prona é a chamada síndrome do desconforto respiratório agudo. Mas qualquer que seja o agravo pulmonar que vai levar a atelectasias pulmonares específicos, principalmente os segmentos posteriores, é um candidato a permanecer em posição prona. Por quanto tempo? Aí varia. Na nossa tentativa de estabelecer um protocolo mais bem definido, nós escolhemos manter a criança 8 horas nessa posição. Mas tem gente que mantém por 12, tem serviços que mantêm por 16 e até 18 horas na posição prona. Querer colocar a criança na posição prona significa poder colocar? Não necessariamente. A gente tem que ter um paciente que está com o hemodinâmico pelo menos compensado. Ele pode estar até usando um fármaco que tem ação vasoativa, mas ele tem que estar compensado. A gente tem que evitar a posição prona em cirurgias abdominais recentes, principalmente se ela aconteceu nos últimos 7 dias, e as situações que têm agravo para o sistema nervoso central e que tem como repercussão a hipertensão intracraniana. Então é contraindicado colocar o paciente na posição prona. E ao permanecer nessa posição, certificar que ele não terá úlceras de pressão, então proteger as proeminências e os locais em que são candidatos a desenvolver uma úlcera de pressão, reforçar todas as conexões. Não tem sentido uma criança extubar acidentalmente durante a posição prona ou mesmo ter uma desconexão acidental entre o circuito de ventilação mecânica e o tubo. Então tem que ser reforçado cada uma dessas conexões. Promover analgesia adequada, sedação adequada e, em alguns casos, o bloqueio neuromuscular. Vários esquemas diferentes para se avaliar a eficácia e efetividade da posição prona. Uma delas, a coleta de gasometria antes de pronar a criança e uma durante, após 2 a 4 horas que permanece nessa posição. E a melhor resposta, além de aumento da saturação, é a melhora na relação PO2 pela FO2. Então a gente espera que essa relação melhore enquanto a criança permanece nessa posição. Porém, o simples fato dela conseguir reduzir a FO2 enquanto é mantida nessa estratégia já é um resultado que significa eficácia. Quantas vezes a gente faz isso? Em torno de 3 dias. Então, por 3 dias consecutivos, a criança é mantida nessa posição e não é obrigatório o controle por tomografia. Basicamente, a principal indicação de se fazer tomografia numa situação como essa é quando a gente precisa descartar a possibilidade de ter um tromboembolismo pulmonar, porque a indicação de manter na posição prona pela clínica da criança, ela vem pela necessidade de parâmetros ventilatórios e pela ausculta e pela semiologia pulmonar. Então, a tomografia ela acaba sendo mais necessária naqueles casos em que a gente tem a suspeita de um tromboembolismo pulmonar.